Tá bom. Tudo bem, Edgar? Tudo bom. Bom dia a todos. Legal. Você acompanhou meu sofrimento aqui com a internet, já que o nosso tema é redes sociais e internet. Vamos ver se agora a gente consegue conduzir. Fiquei muito impressionado com o perfil do seu convidado, viu? Bem legal, bem legal. O Rodolfo é fera. É fera, legal. Então deixa eu trazer a fera para jogar bola aqui. Rodolfo Avelino, fera, bem-vindo. Nem tanto, nem tanto. Bom dia, Mauro, bom dia, Edgar, meu grande amigo. Bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando nesse momento. O Edgar me contou, Rodolfo, que você é um especialista num tema raro, que é a questão dos algoritmos e preconceito, ou preconceitos. O que é essa tua especialização? O que é esse teu estudo? O que ela revelou? O que ele revelou para nós? Bom, primeiro ele é recente, né? É um fenômeno no mundo digital que a gente vem ali tentando compreender dentro desse contexto digital, mas como qualquer outro tipo de preconceito, ele é herdado ali, né, historicamente da sociedade, né? E é recente porque essa imersão do digital nas nossas vidas também é recente, né? Se a gente observar como a tecnologia ela entra de fato profundamente em nossas relações, em nossas vidas, a gente não passaria aí de 20 anos para algumas pessoas, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem alguns pesquisadores mais dedicados e afincos para esse tema, né? Temos o Tarcísio Silva, a Nina da Hora também, que vem acompanhando, e eu, dentro do grupo de estudos na Federal do ABC, né? Que o Tarcísio também participa, a gente vem tentando compreender esse fenômeno que antes de tratá-lo, né, dos resultados, valeria a pena para talvez colocar ali todas as pessoas que estão nos acompanhando num alinhamento, né? Na mesma página, como se dizia no passado. Na mesma página, e tirar essa questão, né, que a tecnologia é uma magia, né, que um fenômeno que você consegue nesse momento estar assistindo ali um debate com pessoas remotas e que você também consegue hoje acessar conteúdos que estão em outra parte do mundo e provavelmente conteúdos que, se fossem em mídia física, você dificilmente nessa vida teria tido contato, né? Então, toda essa magia, ela se dá ali por meio de algumas tecnologias ou a convergência de algumas tecnologias, né? Então, desde a questão de redes, né, de como isso trafega de um lado para outro, tem as questões de equipamentos, né? Qual equipamento é capaz ou não de receber esse tipo de tecnologia, e a camada de software, né? Que permite aí que de fato as coisas naveguem de um lado para outro. O software ele é uma tecnologia abstrata, né? Entretanto, ela é escrita como uma escrita de um texto, de um artigo, de um livro, né? Essa escrita ela vai ter previsões, né, de como o usuário ele vai interagir com aquele software, qual o resultado esperado. Então, os resultados também, de certa forma, eles têm uma certa previsão, e isso tudo é escrito por um humano, né? Essa escrita nós chamamos de algoritmo. Então, o algoritmo, que se fala bastante de algoritmos, né? Ele é essa forma de prever de uma pessoa, né? Toda essa questão de um software aplicativo. Como eu falei, por ser uma forma de escrita, ela também vai empregar ali crenças, preconceitos, ideais de quem está desenvolvendo essa tecnologia, né? E o que a gente vem acompanhando dentro das pesquisas é de fato esse fenômeno, né, de como as questões de preconceito elas vêm sendo também hoje replicadas por esse meio digital, né? E fielmente, eu diria, né? E fielmente. Então a gente tem vários casos já de algum tempo
relacionados a preconceitos raciais, relacionados a preconceitos sociais e qualquer outro tipo de preconceitos existentes na sociedade, né? Então, isso hoje tem uma nova roupagem, que é por meio das linguagens artificiais. Edgar. Rodolfo, explica para a gente como que isso pode afetar a vida das pessoas. Aonde esses vieses estão presentes? Que tipo de rede social? Como isso afeta o cotidiano das pessoas? Muito bem. Bom, hoje a gente vivencia uma maturidade de uma área chamada inteligência artificial, que é uma área já antiga, mais de 50 anos ali, que ela vem evoluindo, e hoje ela está se apresentando, né, ou ela está empregada hoje de uma forma impressionante, né? O que vale ressaltar é que as tecnologias de inteligência artificial são normalmente baseadas nesses algoritmos que eu acabei de citar, e o objetivo delas é fazer previsões para apoiar ou até mesmo automatizar totalmente uma tomada de decisão. Essas decisões, elas se dão em vários contextos, desde a decisão de te indicar qual que é a próxima música que você vai ouvir no seu player musical, ou de qual filme que no seu plano de streaming vai surgir, mas também decisões de cunho crítico, político e social. E aí eu poderia falar de algumas questões, desde tomadas de decisões de quem tem ou não direito a um auxílio emergencial, por exemplo, em alguns casos, fora do Brasil, numa decisão jurídica. Então, hoje já existem softwares que vão fazer apresentar alguma decisão judicial. O que vale ser lembrado, e aí você me traz a questão das redes sociais, é que todas essas decisões tomadas por essa inteligência, ela se dá por bases de dados, por históricos de dados que são hoje principalmente alimentados pelas redes sociais, né? Hoje, as plataformas de redes sociais é o maior local onde diariamente a gente alimenta bases de dados de empresas, sobretudo americanas, né? Porque não existe ali ainda ferramentas sociais que cheguem ali a competir com o que hoje é colocado, como, sobretudo no país, o padrão de redes sociais que a gente tem, né, que são, por exemplo, usadas da plataforma Meta, né, ou das plataformas que a Meta sustenta, ou também do Google. Então, tudo que a gente diariamente alimenta, desde dos posts, dos likes que a gente interage nos posts, nas fotos que a gente faz ali, um upload ou compartilha com alguém na rede, todo o seu trajeto ali, da sua casa até o seu trabalho, ou aos finais de semana, de como que você compartilha ali os momentos de alegria com a família, tudo isso vai ser insumos para que essas decisões possam ser tomadas num momento X futuro. Então, o que a gente está ali acompanhando é que, assim, a máquina, a inteligência artificial, ela precisa ser treinada, né? Então, para que ela forneça ali um resultado aceitável, entre aspas, aceitável, ela precisa receber uma massa muito grande de dados, né? E que quem programa, ele vai ajustando ali diante do que esses resultados eles vão dando, né? E aí, novamente, eu volto na visão da pessoa que afere isso. Então, a pessoa que afere, ela vai ali naquele momento decidir, olha, o software ele está dentro de uma lógica interessante e então eu vou colocá-lo em produção. Nesse sentido, eu só gostaria de... teriam vários casos que eu posso ali compartilhar com vocês, mas dentro do que eles podem ou não afetar as nossas vidas, eu traria ali alguns exemplos. Um primeiro de um algoritmo, de um produto da empresa Amazon, chamado Rekognition, né, que em 2020, né,
ele tinha ali, ele tem como princípio fazer ali análises faciais e diante do que é programado, ele vai dar ali o aval dele, né? Então, num estudo realizado lá no MIT, o algoritmo ele teve uma taxa de erro de 31% para as pessoas pretas, né, de erros. Então, precisava ser feita uma análise, e quando se analisava-se uma pessoa preta, o que acontecia? 31% aproximadamente dos resultados eram errados. Já comparado com pessoas de pele mais clara, esse erro era de 0,8%, não chegava nem a 1%. Então, aqui o que acontece? A massa de dados que foi apresentada para que esse algoritmo, para aquela atividade fosse realizada, na sua maior parte eram de pessoas brancas. Então, os resultados, quando vinham de outras faces, eles apresentavam uma enorme taxa de erro, né? Então, esse é um dos exemplos que a gente pode compartilhar. Tenho outros aqui, se tiver tempo, a gente, na conversa, eu vou compartilhando com vocês. Não, conta aí. Conta mais um, pelo menos, aí. Acho que é muito chocante esse exemplo aí da Amazon, realmente. Tem o da Amazon, né? O da Google, a gente teve 2 momentos também principais, em 2018 e outro mais recente, em 2020 também, em que ele trabalhava ali a classificação de fotos, né? E quando se classificava de pessoas negras, eles sempre associavam com macacos ou gorilas, né? Em 2018, e essa é a mais que saiu bastante na mídia, eram relacionadas às mulheres negras, né? Quando você colocava cabelos negros ou qualquer coisa relacionada à mulher, ele também trazia imagens relacionadas a animais ali, alguma coisa que não tinha nada a ver com o termo da busca, né? Uma outra coisa interessante que a gente conseguiu ali de uma forma social pressionar ali aqui em São Paulo era um edital que estava aberto, né, no final do ano passado, chamado Smart Sampa, né? E esse projeto da Prefeitura de São Paulo ele previa a instalação de 20 mil câmeras na cidade, né? E todas elas com tecnologias de reconhecimento facial, né? E ali, o mais interessante, no termo de referência desta licitação, eles constava ali como requisito algumas coisas relacionadas a comportamento, a rastreamento de pessoas e a questão de cor também. Eu tenho até um trecho que eu destaquei, porque a gente, no final do ano, a gente acabou ali pressionando bastante para que esse edital não fosse para frente, né? Então, eu separei uma parte aqui para vocês verem que absurdo, né? Então, ó, reconhecimento simultâneo de faces. O que eles esperavam dentro desse edital, né? Que as empresas apresentassem produtos que atendessem a esses requisitos aqui. Então, reconhecimento simultâneo de várias faces em fluxo de vídeo, então, pessoas andando na rua, as imagens dos rostos salvas com data, hora, local de acesso, detecção de face coberta, ou seja, detecção a partir de pessoas que estejam de óculos, barba e diferentes tipos de cabelo, rastrear uma pessoa suspeita, e aí o suspeito a gente pode entender do outro lado o que é o suspeito para eles, monitorando todos os movimentos e suas atividades. Ainda o produto, né, deverá ter uma pesquisa, a pesquisa deverá ser feita por diferentes tipos de características, e aí pega como cor, face, roupas, forma do corpo, aspecto físico e outras características. E ainda para fechar aí a parte absurda, né, do edital, o sistema deve prever a identificação de atitudes consideradas suspeitas, como tempo de permanência em determinados locais, fluxos e aglomerações e vadiagem, né? Então, esse era o edital que estava aberto para uma tecnologia. Meu Deus! E foi em frente esse edital? Não foi. E aí, depois de tanta pressão, a prefeitura reconheceu, porque no início eles não reconheciam, e ali eles falam, não, a gente vai rever aqui a questão
do que a gente vai ter como requisito analítico e depois eles vão colocar novamente. Então é importante que a gente fique atento aí. Quando de fato retornar a esse edital, a gente novamente Quando faça sair uma esse análise. edital, se tiver essas barbaridades, avisa o Edgar, a gente faz reportagem, fazemos um escândalo aqui na Fórum, né, Edgar? Sim. Chega mais, Sim, Edgar. com certeza. Rodolfo, tem uma coisa que me chamou a atenção, que assim, o racismo, ou sexismo, outras formas de discriminação, eles podem entrar, então, nos algoritmos por dois caminhos, vamos dizer assim. Um é o próprio programador, que pode dar um viés de cor, por exemplo, para identificar uma pessoa suspeita, né? E outra é de como é treinada essa inteligência artificial, né? Ou seja, o racismo está nas redes, o racismo está na internet. Quando você treina um algoritmo de inteligência artificial com informações existentes nas redes sociais e na internet, o racismo das pessoas é levado para dentro desse algoritmo. É correto dizer isso? Correto. Eu ainda acrescentaria uma terceira variável, que é qual é a massa de dados escolhida para treinar aquele algoritmo, né? Então, como você falou, vou retomar os 3 pontos. O primeiro, quem é que desenvolve a lógica, né? O algoritmo. E aí, para validar se aquele algoritmo ele está ou não ali bom, são pessoas humanas também que, por exemplo, dão um like. Quando você, numa resposta de um aplicativo, dá o like, o algoritmo ele entende que ele está certo, né? Quando você dá dislike, ele revê lá o processo. Então, as pessoas que também validam, também elas podem empregar ali o seu preconceito, né? E o terceiro, que eu falei que são os dados, eles são fundamentais, porque dependendo do que você pegar, por exemplo, se você pegar ali uma base de dados gerado numa periferia de uma grande metrópole, né? O que é gerado numa periferia, comportamentos, faces, é diferente de câmeras que capturam faces e comportamentos numa zona central. Então, se você treinar ali o software diante de uma massa específica de dados, com certeza o resultado ele vai ter ali, vai estar empregado com viés e também com o que eles quiserem ali de empregar de preconceitos, né? O André Reis pergunta assim: como posso acessar os textos do Rodolfo e de seu grupo de estudos? Bom, a gente publica periodicamente, a gente tem 2 livros já publicados, um que completou 4 anos ontem, chamado Sociedade de Controle. A gente publicou ali, existe a compilação dos trabalhos dos componentes do grupo, e a gente também lançou há 2 anos atrás um livro chamado Colonialismo de Dados, né? Então, é uma outra forma de a gente estudar esse fenômeno. Eu indicaria fortemente também o site do Tarcísio Silva, depois eu posso tentar resgatar aqui e colocar no chat para vocês. Ele, de fato, ele também faz o doutorado na Federal do ABC, e ele já vem registrando isso no site dele há algum tempo, então é um grande repositório e referência para quem quer conhecer um pouco mais sobre a evolução, né, dessas tecnologias e o olhar dentro da pesquisa, que é o fruto da tese do Tarcísio. O site dele é muito rico com relação a isso. Eu tenho algumas coisas publicadas no meu site, que é rodolfoavelino.com.br, aí é o que está aqui na legenda, é só colocar o .com.br. Eu tive a oportunidade, no ano passado, de participar de uma das audiências públicas no Senado relacionados ao que vem sendo proposto ali de regulamentação da inteligência artificial no Brasil, né? E também venho acompanhando o que a gente vem discutindo, e aí essa semana retoma a questão da regulamentação das plataformas digitais também, né? Então, no meu site tem algumas coisas também, tem meus trabalhos, os artigos que eu venho escrevendo estão todos no meu site também. Perfeito.
Deixa eu ver se eu entendi. Eu que sou de fora desse mundo aí de vocês, eu estou nas margens dele. O mundo das redes sociais, desse comércio eletrônico, dessas mega empresas globais, ele opera numa base de realidade. Então, não é que este universo cria o racismo. O racismo está aí, está na sociedade. Então, ele opera em cima de uma base de realidade e opera numa base de um sistema econômico e socialmente injusto. Então, quando a Amazon vai fazer lá um sistema de reconhecimento de face, e ele é muito mais falho em relação a pessoas pretas do que brancas, também tem a ver com a base de clientes da Amazon, que com certeza é majoritariamente composta, ou imensamente, uma maioria absurda, composta de pessoas brancas. Até aí, ok, tudo bem. Então, vamos dizer assim, nesse sentido, tudo isso opera de maneira neutra, vamos dizer assim, né? Está apenas captando a realidade, se é que a gente pode falar em neutralidade nesse caso. Agora, existe na ponta de uma máquina, sempre tem alguém, sempre tem um programador, sempre tem um discernimento, sempre tem uma decisão. Então, são duas posturas, me parece, distintas, né? Uma postura é aquela que reconhece a existência do racismo, mas ao desenhar os algoritmos, os sistemas e os processos, tenta adotar uma postura neutra, mas que é falsamente neutra, porque com a expressão das redes e do sistema de comércio eletrônico, tudo é muito potencializado, né? Então, o que aparece como neutro, na verdade, é um alavancador do racismo. Ou você pode adotar uma postura e fazer designs que vão na contramão do racismo. Parece que haveria a condição de operar com uma lógica invertida, Rodolfo, ou não? E Edgar? Deixa eu complementar aqui a pergunta do Mauro, que é como mitigar este problema, né? Como que a gente pode agir para reduzir ou eliminar o problema do racismo em algoritmos? Não só racismo, né? Porque acho que tem outros vieses, mas acho que o viés racista ele é de fato mais forte e preponderante, né, no momento. É uma boa pergunta e eu não sou nada otimista pela resposta, né? Acho que tem algumas considerações, né? A primeira, a gente e o Edgar também é ativista desde o início ali em que a internet ela se torna comercial, né? E no final da década ou do milênio, lá na década de 90, a gente tinha a utopia que a internet poderia ser uma plataforma democrática, aberta, que pudessem os canais de comunicação eles pudessem ser iguais, né? Não tendo ali interferências e tal, e nosso sonho logo a gente viu que de fato não era bem assim, né? Então, algumas considerações nesse sentido. A internet ela é proprietária, né? Então, os fios que passam os dados, os satélites que passam os dados, os produtos que nós usamos, como eu já citei, redes sociais, eles são de fora, pertencem a grandes corporações que crescerem, são as mais ricas por trabalharem com algoritmos e com dados, né? Esse é o reflexo. Então, se a gente pensar que essa questão que o Mauro traz da neutralidade, né? E a gente verificar, fazer uma rápida consulta de quais são as empresas mais ricas no mundo, a gente vai verificar que são as empresas que manipulam, que nos apresentam e sugerem notícias ou comerciais e tal, né? Bom, compreendendo tudo isso, a gente, num país tecnologicamente subdesenvolvido, nós consumimos produtos prontos. Então, toda essa lógica, a pessoa que desenvolveu, ela não compreende a cultura fora do país dele, né? Então, o que chega aqui para mim é uma parte que o Mauro fala, o design, a pessoa que vai ali talvez ter uma certa autonomia para determinar qual caminho, qual resultado que ela quer, talvez a gente tenha
uma porcentagem pequena dessa autonomia aqui nas pontas, mas eu diria para vocês que ainda todo o controle, e aí a ideia da sociedade de controle ali que a gente traz também de Deleuze, né? A gente não tem muita autonomia e soberania para fazer essa contração, sabe, Edgar? Então, eu sou muito, assim, não sou muito otimista neste momento aqui. Eu acho que talvez numa nova roupagem aí da internet a gente possa ter um pouco mais de interferência ali dentro dessas tecnologias. E enquanto a gente ainda formos ali como sul global, como consumidores dessas tecnologias do norte global, eu não vejo, e aí até a minha tese e o meu livro que sai agora no próximo mês, que chama-se Colonialismo Digital, que vai retratar isso, né? É uma forma colonial de poder, né? Então, a gente não tem muito ainda a força para rebater esse grande poder, né? Sobretudo... Ou seja, nós vamos precisar de intervenção de governos e órgãos reguladores para a gente ter o mínimo de incidência sobre esse tema e o mínimo de controle para não ter algoritmos com viés preconceituoso, né? O mercado não vai se regular, é isso que você está dizendo. Quando falo de regulação, o pessoal tem algumas pessoas que têm até paura, né? Mas quando esses resultados, sejam dos algoritmos ou sejam das plataformas, elas afetarem a sociedade, né, no grau que a gente vem acompanhando, sim, de fato a gente precisa de regulação, né? Então, hoje é o instrumento que a gente tem, né? A gente não tem os instrumentos tecnológicos ali para combater, mas a regulação nesse momento é o nosso instrumento para tentar ali mitigar alguns efeitos ocasionados pela tecnologia nesse momento. Eu acho que isso traz para a gente uma reflexão fundamental, porque em todos os debates que a gente vem fazendo sobre tecnologia, a gente acaba esbarrando no tema regulação, né? Recentemente surgiu aí a notícia de que lobistas das Big Techs estão circulando nos gabinetes de deputados da extrema-direita, já fazendo lobby contra a regulação, né? Porque a gente sabe que para as Big Techs interessa a libertinagem, vamos dizer assim, né? A liberdade total, porque a liberdade total e predatória é muitas vezes aonde eles tiram lucro, né? Quando você fala em regulação, você já está falando de alguma maneira de ter alguma ética na obtenção deste lucro. De um algoritmo, por exemplo, não poder sugerir um conteúdo racista, né? Então, de repente, um conteúdo que seria viral para um público, ele vai ter uma restrição ali por motivos regulatórios, isso não interessa as Big Techs, né? E aí eu queria trazer aí também um tema, que é a questão que foi instaurado um grupo de trabalho de combate ao discurso de ódio, né? No Ministério ali de Direitos Humanos, né, que Silvio Almeida, que a Manu está coordenando, tem diversos outros especialistas e figuras públicas, jornalistas, que me parece que é um local onde esse debate pode ser feito, né, Rodolfo? Também acredito. Esse grupo específico eu não estou acompanhando porque, como você falou, tem o fenômeno, ele está fervendo ali em Brasília, tem essa questão ali dos lobbies, da questão das plataformas, tem a questão da inteligência artificial também ali fervendo lá também, que é uma coisa que vai sair, acho que muito próximo aí, nos próximos meses também vai retomar, mas eu acredito também que seja ali um grupo para fortalecer algumas ações que a gente possa talvez incomodar ali esse grupo, né? Uma pergunta para vocês.
A gente deu mais cedo a notícia de que a Suprema Corte dos Estados Unidos está para julgar, vai julgar agora em junho e julho, a questão da responsabilidade das plataformas sobre o conteúdo que elas veiculam. Hoje funciona lá uma diretriz, um estatuto legal de 1996 nos Estados Unidos, antes ainda das redes, de que as plataformas eram os primórdios, vamos dizer assim, da internet, em que se dizia que a rede não tem responsabilidade sobre o conteúdo que é nela veiculado. E me parece que nos últimos anos essa posição foi ficando em xeque, né? Crescentemente em xeque. Aparentemente, tudo caminha para que a Suprema Corte dos Estados Unidos defina que sim, as plataformas são responsáveis pelo conteúdo que veiculam. Me parece que essa é uma tendência não apenas nos Estados Unidos, acho que esse é um tema aqui no Brasil, na Europa, em todo o mundo. Como é que vocês podem nos contar sobre o status desse debate? Eu acho que isso também foi, essa semana também retomou, mas o grande especialista aí que acompanha profundamente, diariamente, esse fenômeno das redes, aí o Edgar, eu acho que consegue trazer, né, Edgar, as características aí de como funciona essa trincheira deles aí, né? Essa questão, ela se baseia num conceito que está ultrapassado, né? Que é no conceito que a tecnologia, ela é neutra, né? Então, ou seja, se a rede é neutra, o que trafega nela não é de responsabilidade de quem mantém a rede, né? Ou seja, tem uma metáfora aí que é usada aqui. Se você disponibiliza um ônibus para as pessoas se locomoverem, se acontece um assalto dentro do ônibus, a culpa não é de ter o ônibus, e sim do assaltante, né? Só que essa metáfora, hoje em dia, ela não vale mais. Porque os algoritmos de inteligência artificial avançaram tanto no cotidiano das pessoas que hoje o seu próximo conteúdo, o próximo vídeo, depois que esse vídeo terminar aqui, ele vai ser sugerido por um algoritmo de inteligência artificial do Google. Ou seja, essa pretensa neutralidade não existe. Se um dia ela foi sonhada, desejada ou anunciada, a gente viu que a realidade não é essa. Então, hoje em dia, isso já está comprovado por diversas experiências e diversos estudos que os algoritmos das redes sociais, do YouTube e de outros meios de hospedagem, eles tendem a ir empurrando os usuários para conteúdos cada vez mais sensacionalistas. Porque o discurso sensacionalista, o discurso que afeta emoções das pessoas, que causa ira, ódio, paixões, eles rendem mais cliques, eles rendem mais likes, eles rendem mais compartilhamentos. Então, esse discurso de que há neutralidade das redes já caiu por terra, né? Eu imagino que a tendência é que a corte norte-americana venha a consolidar esse entendimento de que não há mais uma neutralidade possível quando os algoritmos de inteligência artificial e os algoritmos de predição de decisões, eles já estão infiltrados no nosso cotidiano. Você está ouvindo o Spotify, você vai estar sendo afetado por um algoritmo que vai escolher a sua próxima música. Você está vendo o YouTube, idem. Quando você está nas redes sociais, você tem lá, sugerido para você. O que é esse sugerido para você? É uma amostra que o próprio algoritmo monta para você consumir.
Então, ou seja, hoje é impossível a gente falar dessa neutralidade, e eu acho que esse é o caminho mesmo, de começar a responsabilizar as redes pelo conteúdo que circulam livremente, primeiro, e segundo, que eles são estimulados e monetizados, porque dá lucro esse tipo de sensacionalismo e radicalização. Perfeito. Bom, a gente está caminhando para o final dessa nossa conversa muito interessante e instrutiva aqui. Rodolfo, você que é o nosso convidado aqui, convidado da casa, Fórum Data Fórum, queria te entregar aí para uma última palhinha para nós, como se dizia também. Hoje eu estou todo tiozão. Para uma última fala tua para nós. Primeiro, agradecer o convite. É um privilégio estar aqui nesse momento com vocês. Como eu tinha compartilhado com o Edgar, eu dou aula praticamente todas as manhãs, mas sempre que possível eu estou aqui na minha mesa com fone de ouvido e acompanhando vocês. Acompanho o trabalho da Fórum há muito tempo, tenho como grandes amigos também o Rovai e a Adri, né? E agradeço aí a todos que nos acompanharam, tiveram a paciência, e espero que de uma forma menos mágica, né, esse momento possa ter apresentado como, de fato, as coisas elas funcionam na lógica da tecnologia da informação, né, e que não podemos ter ter a utopia ou nos iludirmos em acreditar que tecnologias neoliberais sejam neutras, né? Tá bom, obrigado. Edgar, não conhecia o Rodolfo, adorei ser convidado. Muito bom. O Rodolfo é uma fera, a gente se conhece aí de acho que umas 2 décadas já, né, Rodolfo? Um pouquinho mais. No ativismo digital aí. O pessoal pedindo o corte da conversa vai ter, tá? Já vou avisando que vai ter. Vai ter. Deixa eu só fazer uma consideração final também, Mauro. Eu queria que você encerrasse para nós, Edgar. Eu acho que assim, um destaque muito importante dessa conversa que o Rodolfo traz, as informações que o Rodolfo traz para a gente, é que o preconceito ele está na sociedade, né? Então, assim, esse discurso de que não somos preconceituosos, o Brasil não é preconceituoso, ele cai por terra, né? Porque se você treinar um algoritmo de inteligência artificial com conteúdo que está disponível na rede, na internet brasileira, esse algoritmo vai ter viés racista, sexista, LGBTfóbico e etc. Então, acho que isso é a ponta do iceberg para mostrar para a gente que estes preconceitos estão arraigados na sociedade e que eles, infelizmente, se manifestam em algoritmos, o que potencializa o perigo desses preconceitos. Porque você está naturalizando o preconceito através de uma suposta neutralidade tecnológica, como a gente disse, não existe. Então, acho que essa é uma nova trincheira de combate para quem luta contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra o machismo, para a gente estar de olho nos algoritmos, como eles agem dessa maneira, e o Rodolfo aí é um nosso vigilante nessa área, junto com os pesquisadores que pode nos abastecer de novas informações, e como o Mauro disse, tendo alerta de perigo, traz que a gente bota na roda, né, Mauro? Na hora. Não, o Rodolfo vai vir muitas vezes mais aqui com a gente, né, Edgar? Adorei, realmente foi bem legal. Obrigado, valeu. Gente. Bom fim de semana para vocês dois. Valeu. Obrigado, gente. Um abraço. Bom fim de semana. Valeu.